Questão boa da CAF de geometria espacial. Atenção! A ressonância magnética RM é um exame de imagem que usa campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas de órgãos, tecidos e ossos do corpo sem usar radiação ionizante. É utilizada para diagnosticar e monitorar diversas condições, como tumores, doenças neurológicas e problemas musculares. Durante o exame, o paciente deita-se em uma maca, a qual se move para dentro de um aparelho em forma de cilindro, devendo permanecer imóvel para se obter imagens nítidas. Um aparelho de RM com diâmetro medindo 1 metro e comprimento de 2 metros precisa passar por uma manutenção preventiva e, para isso, será preenchido por um líquido especial até a altura de 75 centímetros, como ilustra a figura. Utilizando π igual a 3 e raiz de 3 igual a 1,7, marque a alternativa que contém o volume exato em litros do líquido especial que será utilizado na manutenção desse aparelho de RM. Então, família, queremos saber o volume referente a esse líquido especial. E observe que nós temos aqui uma situação de um sólido em que a base desse sólido é um segmento circular. E, além disso, você tem um sólido de seção transversal constante, ou seja, qualquer fatia desse sólido que você analisar vai ter o mesmo formato e a mesma área de base. Dessa forma, vamos utilizar a relação do volume sendo área da base vezes a altura para calcular o volume desse sólido. Essa fórmula aparece no formulário como sendo o volume do prisma. E a fórmula que a gente utiliza para calcular o volume do prisma, nesse caso aqui a CAF chama de área da base S base, a fórmula que você utiliza para calcular o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, e para qualquer sólido de seção transversal constante, o volume também vai ser área da base vezes a altura. Agora, a treta é descobrir como vamos calcular a área dessa base, porque a altura você já tem. A altura vale 2 metros. Ou seja, você já tem a altura e agora quer encontrar a área da base. Atenção, porque nós vamos dividir essa área da base em duas áreas. Vou chamar de área 1 e vou chamar de área 2. A área 1 vai ser a área referente a este triângulo. A área 2 vai ser a área referente a esse setor circular. Então, veja que nós vamos começar calculando a área desse triângulo e depois nós vamos para a área do setor circular. Começando a nossa análise através da área desse triângulo, é importante a gente entender o seguinte: a questão te diz que o diâmetro é
1 metro. Ou seja, podemos concluir que o nosso raio vai ser, portanto, metade do diâmetro. Sendo assim, o raio vai ser 0,5 metros. E nós temos aqui também o raio, ou seja, este segmento mede 0,5 metros. E pense comigo, deste ponto até este ponto, nós temos 75 centímetros, que é a mesma coisa que 0,75 metros. Se o diâmetro vale 1 metro, conte comigo. Deste ponto até este, nós temos 0,75. Dessa forma, este segmento vai medir 0,25 metros. Sendo assim, nós já temos aqui 0,5, aqui em cima 0,25, e conte comigo, 0,5 mais 0,25, 0,75. Para chegar em 1, eu preciso de mais 0,25. Então, este segmento mede 0,25 metros. Perfeito. Então, veja que nós já estamos começando a entender o que acontece com esse triângulo. E dessa forma, vamos analisar esse triângulo de forma separada, primeiramente. Nós temos 0,5, nós temos 0,25, aqui nós temos um ângulo de 90, e vou chamar este ângulo de θ. A CAF construiu esta questão para que você utilizasse essa fórmula para calcular a área do triângulo. Essa fórmula vai te dizer o seguinte: imagine que você tem aqui um triângulo com um ângulo alfa e você tem os lados que constroem esse ângulo, sendo o lado A e o lado B. Portanto, a área desse triângulo vai ser A vezes B vezes o seno de alfa sobre 2. Então, se eu encontro quem é θ, eu encontro quem vai ser todo este ângulo. Eu tenho este lado que é 0,5, tenho este outro lado que é 0,5 também, e consigo encontrar a área através dessa fórmula. Então, a missão agora é descobrir quem é θ. E se você pensar no cosseno de θ, você tem o cateto
adjacente, o cateto colado ao ângulo θ, que é 0,25, sobre 0,5. Dessa forma, nós podemos multiplicar em cima por 100, você pode multiplicar embaixo por 100 também. O cosseno de θ vai ser, então, 25 sobre 50. Simplifique em cima por 25, simplifique embaixo por 25. O cosseno de θ é igual a 1/2. E quem é o ângulo que está entre o 0 e o 90, que o cosseno vale 1/2? Este ângulo é o 60 graus. Então, agora encontramos quem é θ. E observe que os triângulos são iguais. Então, θ de um lado, θ do outro lado, 60 com 60 é igual a 120. Se mudaram, não me avisaram. Então, agora, você já consegue encontrar a área 1, que é a área do triângulo. Então, vai ficar 0,5 vezes 0,5 é 0,5 ao quadrado, vezes o seno de 120 sobre 2. Eu vou passar aqui esse código. O seno de 180 menos x é igual ao seno de x. Então, veja que nós temos aqui um ângulo que está no segundo quadrante. Dessa forma, 180 menos 60 é 120. Ou seja, o seno de 120 vai ser igual ao seno de 60. Pegou o código? Perfeito. E essa área 1, quando você desenvolve as contas, vai ser igual a raiz de 3 sobre 16 metros quadrados. Agora, área 2. Em relação a essa área 2, nós temos aqui um setor circular. E para calcular a área desse setor circular, nós vamos precisar de algumas informações. Por exemplo, qual é o ângulo referente a esse setor? Bom, se aqui você tem 120, quanto falta para chegar no 360? Perfeito. 240. Então, observe que o nosso setor circular tem um ângulo de 240. Perfeito. E qual é o raio desse setor circular? O raio vai ser 0,5.
E a fórmula para o setor circular é θ, que é o ângulo do setor, vezes πr ao quadrado, sobre 360. Dessa forma, no lugar do θ, você vai colocar o 240. Eu já vou chamar aqui de A2, porque você já sabe que essa área 2 é a área do setor circular. Então, vai ser 240 vezes 3 vezes 0,5 ao quadrado sobre 360. Eu vou deixar essa parte boa da conta para você. E quando você executa essas contas, essa área vai ser 1/2. 1/2, então, é a área desse setor circular. Já temos a área 1 e já temos a área 2. Então, agora, já temos a área da base. Então, essa área da base vai ser raiz de 3 sobre 16, mais 1/2. O volume do que estamos buscando, lembre-se, que é a área da base vezes a altura. A altura 2 metros. E a área da base nós já encontramos. Então, a área da base é raiz de 3 sobre 16, mais 1/2, vezes a altura, que é 2. Agora, o 2 vai multiplicar tanto o raiz de 3 sobre 16, como também o 1/2. Então, olha só. 2 raiz de 3 sobre 16. Mais 2 vezes 1, 2. E aqui você tem 2 sobre 2. O volume vai ser, portanto, raiz de 3, simplificando o 2 com o 16, você tem 8. E 2 sobre 2 é 1. E antes de fechar essa questão, família, é muito importante que você me acompanhe no Instagram. É muito importante que você, se está se preparando para o vestibular de medicina da CAF, conheça os nossos cursos e mentorias com foco exclusivo no vestibular de medicina da CAF. Na descrição desse vídeo você vai encontrar os links para acessar. Então, esse grande finale. A questão pediu para a gente considerar raiz de 3 como sendo 1,7, e você pode pensar no seguinte: olha esse macete. Mantém o denominador, multiplica e soma. 8 vezes 1 é 8, mais raiz de 3. Então, esse volume vai ser 8 mais 1,7 sobre 8. Esse volume vai ser, então,
9,7 sobre 8. E nós vamos dizer que esse valor é 1,2 2, 5. A CAF não teve piedade de vocês. Então é 1,2125. Isso está em metros cúbicos, mas a questão pediu em litros. Para transformar de metros cúbicos para litros, você vai multiplicar por 1.000 ou 10 elevado a 3. Então, esse volume vai ser igual a 1.212,5 litros. 1.212,5 litros. Então, a resposta é a letra B. Vamos para cima e vamos passar.